Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim a palavra santa do Senhor. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde. Olhem para cá. A primeira hora era 7 horas da manhã. A terceira hora, 9 horas da manhã. A hora sexta era meio-dia. A hora nona era 3 horas. E aí, se segue. Bom? Amém. Então, certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata, nem ouro, mas lhe dou o que tenho, ou o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta formosa. E ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Essa palavra eu ministrei ela quinta-feira, quando eu fui pregar e tive a honra de estar ao lado de Débora. Foi um culto muito abençoado, onde Deus pôde nos usar, oramos pelas pessoas, enfim. Eu ia pregar sobre Éfesos, Éfesos capítulo de número 6, aquelas coisas que acontecem, aí Deus muda tudo na hora e você fica sem saber o que fazer. Deus é Deus. Mas o Espírito Santo, ele tem os seus caminhos, foi dito aqui, obedecer a sua vontade. Aleluia. O que está acontecendo aqui, amados? Isso aqui, a grosso modo, parece ser algo normal. Um crente que está indo à igreja para buscar Deus. Amém? Só que quando nós vamos contextualizar o que está acontecendo aqui, nós vamos perceber que naquela época o templo ele estava sob a direção dos saduceus por parte dos fariseus. Jesus nunca teve liberdade para entrar no templo, vocês lembram disso? Lucas capítulo 4, versículo 18, diz a palavra de Deus que quando Jesus entrou no templo, e a ele foi dado o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro, o rolo do profeta Isaías, e leu aquela passagem de Isaías, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu a pregar o ano aceitável do Senhor, e dar liberdade aos cativos, liberdade aos presos. E aí no final ele fecha o rolo e diz: está consumado. Quando assim ele faz, diz o texto em Lucas capítulo 4, que todos aqueles que estavam ali o colocaram para fora e quiseram apedrejá-lo. Por muitas vezes Jesus quis entrar em Jerusalém e não pôde. Pedro e João agora
nos dão um exemplo maravilhoso. Por quê? Porque são dois homens que tinham uma natureza, após a experiência sobrenatural com o Espírito Santo, e agora, depois do revestimento do poder de Deus, são homens corajosos, dispostos a morrerem por amor ao Evangelho. Quando nós analisamos o capítulo 1 de Atos, já preguei aqui para vocês, e o capítulo 2, nós vamos ver um grupo de crentes, de 120 pessoas, que de alguma forma, de algum jeito, perseveraram, na palavra do Senhor, naquilo que Jesus havia dito para eles: ficar em Jerusalém, até do alto seja revestido de poder. Lembra que eu falei para vocês? A Galileia era o melhor lugar, porque na Galileia não havia perigo de morte, perseguição, prisão, açoite. A Galileia era o lugar do conforto. Mas Jesus disse: ficai em Jerusalém, no centro da convulsão social, aonde ali o medo imperava, ali aonde as preocupações tomavam conta dos corações sobre o fato de que o que nos poderá acontecer. Mas era justamente ali que o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder para quê? Para que eu seja um crente melhor. Poder para quê? Para que eu de fato possa anunciar o poder do Evangelho às vidas que precisam. Poder para quê, Kelly? Poder para quê, igreja? Poder para que eu possa anunciar as boas novas do Senhor aonde quer que Ele me enviar. Aleluia! Então, quando nós olhamos agora, Pedro e João, às 3 horas da tarde, indo à oração do templo, nós aprendemos muitas coisas aqui. Primeiro, o medo foi embora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora não tem mais medo. Agora a coragem que antes faltava, agora sobra. Porque eles estão indo em direção ao templo e não estão preocupados se vão ser presos ou açoitados. Eles estão mais preocupados em quê? Eu quero adorar o Senhor. Aleluia. Eu quero buscar. E isso aponta para o fato de que hoje nós temos vivido uma guerra institucional. Hoje nós temos visto muitas pessoas dizer: eu não preciso a igreja para quê? Eu sou igreja. Parece que o templo perdeu a sua validade, Parece que o templo perdeu o seu lugar, a sua importância. Mas olhem para cá, nós estamos vendo dois homens que no primeiro plano estavam trancados dentro de um cenáculo, com mais 128 pessoas, que ao total eram 120. Lembra que eu falei para vocês? Jesus, quando ressuscita, se apresenta a 500. Na multiplicação dos peixes, tinha 4.000, 5.000 pessoas. Isso é o que se conta de homens, porque não se contava mulheres e crianças. Então alguns estudiosos dizem que eram 25.000 pessoas, quando foi a multiplicação. Era muita gente. Então era muito mais do que 4.000, muito mais do que 5.000 pessoas participando daquilo que Jesus poderia produzir, como sustento, como provisão. Mas eu quero dizer que Deus tem muito mais do que uma porta aberta para nós. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Deus tem muito mais do que um bom emprego para mim e para você. Deus tem muito mais do que uma vitória na justiça. Amém? Senhor, aleluia! Porque muitas vezes essas coisas vêm e nós não conseguimos glorificar o Senhor. Muitas vezes essas portas se abrem e a gente não consegue ser fiel nos dízimos das ofertas. Nós não conseguimos ser participantes do reino. Aleluia! Então, contrário ao pensamento da atualidade, dessa pós-modernia, onde o templo ficou de lado, onde você não precisa ir para a igreja para estar lá todo dia adorando a Deus, a igreja pode se reunir em qualquer lugar. Você já ouviu isso? Você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, você não precisa ir para a igreja, você não precisa jejuar, tu não precisa mais orar, tu não precisa ir para o monte, tu não precisa mais ir para a vigília, tu não precisa ir mais para a consagração. Vai para onde então, crente? O exemplo de Pedro e Tiago e João ressalta aqui de uma maneira sobrenatural para nós que vivemos nos dias atuais, para dizer a quem pensa assim que eles estão enganados. Porque a igreja primitiva
ela partia o pão em casa, mas todos os dias eles estavam no templo adorando e orando ao Senhor. Aleluia. Como a gente aprende com esse exemplo aqui, amados? Primeiro é a coragem, porque antes a cidade estava em polvorosa, lembram disso? Estava acontecendo ali a festa de Pentecostes, a cidade toda tomada, eram crentes, judeus, religiosos, aleluia. Você lembra quando Jesus falou, 8:31, 32 de João, dizendo Jesus aos judeus que creram nele: se vocês crerem em mim e crerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Aleluia. A cidade estava cheia e polvorosa, estavam comemorando uma festa religiosa, mas era só um ritual, era só um formalismo, porque a essência do Evangelho, o verdadeiro poder, o real poder de Deus, estava acontecendo dentro de um cenáculo, sobre 120 pessoas, quando entrou, todos sentados, adorando, louvando a Deus, aleluia, vencendo o medo, vencendo as preocupações, aleluia, né? Aleluia, ali esperando, né? A promessa se cumprir, aleluia, obedecendo a ordem de Jesus. E quando do céu veio um som veemente, intempestuoso, né? Como de um som, encheu a casa, onde todos estavam assentados. E diz o texto que línguas como de fogo foram repartidas sobre cada um deles. Ninguém ficou de fora. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Glória. Aleluia. Aleluia. E diz o texto que quando Pedro ele sai, não é isso? Quando ele sai para pregar, eles saem tomados pelo poder de Deus. Aquela multidão olha e diz: o que é isso? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão bêbados? Vocês estão alcoolizados? E infelizmente o poder de Deus em nossos dias ainda assusta muita gente. Aleluia. Queridos, vamos buscar aquilo que Deus tem para nós. O Miguel é uma igreja de guerra. Às vezes a gente está muito, preocupado com o que o mundo vai pensar de nós. A gente quer estar certinho, quer estar bonitinho, a gente quer estar, A gente muitas vezes não percebe que a gente está entrando na política do politicamente correto, A gente está sendo moldado por um pensamento formalista e não está entendendo. Aí a gente deixa de pregar, deixa de ser quem a gente é, porque a gente não quer ser mal educado ou parecer, a gente não quer parecer ser grosso, né? A gente deixa de falar a verdade para quem precisa ouvir. E Deus quer nos usar. É para isso que Deus tem chamado a igreja. É para isso que o Senhor tem te enchido do Espírito Santo dele. É para isso que você tem orado, para ser revestido. Não é para ficar mais dentro do cenáculo, não é para ficar aprisionado nos seus medos, nos seus conflitos emocionais. É para que Deus possa fazer de você uma potência nessa terra. Então eles saem, querido, e quando a multidão começa a questionar, Pedro diz: olha, vocês estão completamente enganados. Não, isso aqui não é vinho, não. Nós não estamos entorpecidos, nós não estamos loucos. Nós sabemos exatamente o que é, nós sabemos exatamente as experiências que passamos. Não espera que as pessoas vão entender o que Deus está fazendo na tua vida. Não queira se justificar muito para quem não entende. Porque uma mente espiritual, ela discerne tudo. Mas uma mente carnal não discerne nada. Perceba que eu não estou falando aqui de meninice. Eu não estou falando aqui de roda-roda, de pula-pula. Porque nós também temos visto muita meninice por aí no mundo. Muito descontrole emocional. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da manifestação do poder de Deus na vida do crente e na vida da igreja, para o propósito a qual Ele tem nos chamado. Aleluia. Revestimento de poder. Aleluia. Para enfrentar as trevas, a oposição de Satanás. Porque a luta da igreja não é contra carne nem sangue. Aleluia. A luta da igreja é contra Satanás e os seus demônios, seus anjos caídos. Pedro diz: olha o que está acontecendo aqui.
Foi o que profetizou Joel, que nos últimos dias Deus, do seu Espírito, derramaria sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizariam. Vossos jovens teriam visões. Vossos velhos teriam sonhos. Vossas servas, vossos servos, sobre todos. Aleluia. Sabe o que tem me preocupado? É a indisposição. E eu falo isso, irmãos, com toda a certeza do meu coração. Porque eu estou nesse caminho de volta, sabe? Algumas marcas da igreja, como eu disse, elas estão se perdendo ao longo do caminho. Nós temos disposição para muita coisa, mas nos falta, para a igreja, tá? Não é o MIG em si, tá? Nos falta disposição para jejuar, para consagrar a nossa vida. Parece que a falta de uma refeição vai matar a gente. Sabe? Engraçado que quando nós temos que fazer uma operação e o médico exige um jejum, a pessoa faz. Seja de 6, seja de 12, dando dor de cabeça ou não, mas vai. Você percebe isso? Você pode determinar, hoje eu não estou com fome, não vou comer nada. Você não sente dor de cabeça, você não sente vontade de comer nada. Mas tu fala assim, amanhã eu vou consagrar minha vida ao Senhor. Vai sentir vontade de comer até o que tu não gosta. Já reparou isso? Aleluia. Pedro está dizendo, o que está acontecendo conosco foi o que o Senhor cumpriu, uma promessa em nossa vida. Pedro, quando abre a boca, 3.000 almas se convertem. Aleluia. Aí eu te pergunto, esses dois camaradas, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, acabaram de pregar, 3.000 almas se converteram. No outro dia, 3 horas da tarde, onde eles estavam? Na igreja. Estavam cheios do Espírito Santo. É? A gente vê gente aí vazia, que não quer nada com a igreja. Não, hoje não. Já fui de manhã, de noite eu não vou não. Já fui quarta, domingo e pra quê? Os caras estão cheios do Espírito Santo, irmãos. Os caras não fizeram um culto aqui, e aí sentiu, a gente, como a gente sentiu no louvor aqui. Não, não. Sabe? Foi uma experiência real, poderosa. Não que isso aqui não valha nada, não é isso que eu estou dizendo, tá? Amém? Mas você imagina, a gente está aqui, de repente viu um vento, encher isso aqui, tomar todo mundo aqui no poder. Já imaginou isso aqui? Aleluia! Foi o que eles viveram. Saíram tentando, eu imagino tentando caminhar sobriamente, né? Mas a verdade é que a carne não suporta o poder de Deus. A carne humana não suporta o poder de Deus. Porque a gente vê a gente rodando aí, ai Jesus, o que houve? O que houve? Meu amado, em nome de Jesus, quando o Espírito Santo move com alguém, ele não toma a consciência de ninguém. Porque o nosso culto a Deus é um culto racional, é com entendimento, senão Deus não aceita. As pessoas rodam e ficam, ai Jesus, ai. Quem faz isso é Satanás. É os demônios que tomam a mente da pessoa. Eu não vou dizer que seja propriamente o diabo, mas às vezes falta ensinamento, falta doutrina. Mas eu também não posso dizer que Deus não faça isso, porque Deus pode pegar qualquer um de nós aqui, levando de cambalhota até o centro da cidade. Só quando tu chegar lá, alguma coisa vai acontecer, porque Deus não mandaria você fazer isso se não tivesse um propósito. Deus não vai mandar Isaías andar nu se não tiver um propósito. Deus não vai mandar Ezequiel ficar dias, né, de lado deitado. Deus não vai mandar Ezequiel rapar a cabeça, né, de um lado como um moicano, do outro, enfim. Se Deus não tiver um propósito. Deus é Deus de propósito, amém? Aleluia. Você pode dizer isso para quem está do lado? O Deus é Deus de propósito. Se Ele te mandar, faça. Se Ele não mandar, não faz.
Não vai pela emoção, porque é um caminho de furada. Louvado seja o teu nome, Deus. A primeira coisa que a gente aprende aqui é sobre a coragem. A segunda é que o templo para eles tem importância. Quando hoje, em nossos dias, a igreja perdeu a importância para muita gente. As pessoas só vão à igreja quando tem alguma estratégia, algum entretenimento, alguma coisa que as faça uma motivo. E aí? Campanha da vitória, campanha da conquista, né? Ou senão, quando está tudo quebrado, campanha da família, aí vai lá. Mas por que a gente tem que esperar quebrar tudo para buscar Deus? Santo do céu. Né? Por que a gente tem que esperar fechar a porta para a gente ir para o culto da vitória? Isso aqui é um culto de vitória, amém? Amém. Aleluia. Todo culto é culto de vitória. Por quê? Porque o Calvário produz vitória para a nossa vida. Jesus venceu as trevas. A cédula que era contrária a nós, ele cravou na cruz dizendo: está pago. Aleluia. 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 As pessoas têm mudado os princípios. O princípio não se muda. E qual é o princípio, pastor? O princípio é Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, coragem. O medo foi vencido. O desejo de buscar Deus. Eu vou para o templo, eu vou orar. E aí, João, como é? Imagina. E aí, João, como é que vai ser lá? Rapaz, eu não sei não. Vamos lá. É? Rapaz, a gente pode ser preso lá, João. Meu irmão. João, está na bênção, João. O negócio é adorar a Deus, vamos orar. Se a gente tiver uma oportunidade, a gente prega. Aleluia. Está cheio do Espírito. Sabe por que tem muita gente travada? Aleluia. Porque está faltando oração, está faltando desejo. Meu Deus. A gente não consegue avançar, a gente não consegue romper, a gente está preso na nossa camada. Que camada é essa, pastor? Na camada do conforto, na camada das preocupações, na camada do próprio eu. É eu, é eu, é eu, é eu. E o reino? E a vontade de Deus? E o avanço da obra? Não, mas eu dizimo, glória a Deus. Ah, eu oferto, glória a Deus. Mas é só isso? O campo está branco, a gente tem que colher. Aleluia. E aí, João? Vamos lá? Vamos embora. Está falando, vamos embora. Então eles caminhando. Será que eles estavam pensando, falando, Pedro e João? Chega lá, pastor Plínio vai pregar, pastor Roberto, pastor Bruno. Hoje é aquela mensagem, você caminha a vitória. Hoje o profeta vai estar lá. E João, hoje é culto da conquista, João. Hoje tem cartão, tem carta voando para tudo. Hoje tem chave para lá, tem chave para cá. João, aí Pedro, ih rapaz, hoje é aquele culto que a chave do carro voa, um canto para o outro. Não, irmãos. Estão indo para a oração. Estão indo orar. Orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Jesus disse a Pedro, Tiago e João, e eles guardaram isso. Orai para que não entreis em tentação. Aleluia. Jesus ensinou o dever de orar, Kelly. Orar sem cessar, como aquela viúva que insistentemente, todos os dias, batia na porta daquele juiz, Tiago e Nico, que não respeitava a Deus, não temia a Deus nem os homens. Sabe quem representa aquele juiz? É o sistema mundano de 2 Coríntios 4:4. Esse sistema dominado por Satanás. A presente era é a representação desse juiz iníquo, que não teme a Deus, não respeita os homens, quer mais que o pobre se lasque, quer fechar a porta das igrejas, é perseguidor, é opressor. Mas aquela mulher que representa a igreja, uma pobre viúva, aparentemente desamparada, mas sabia o que queria, tinha objetivos na vida, e ela sabia que mesmo não tendo quem lutasse por ela, ela cria num Deus que faria justiça por ela.
Aleluia. Meu Deus, aleluia. E ela insiste em bater na porta daquele homem e dizendo: me dá o que é meu, me dá o que é meu, me dá o que é meu por direito. Aleluia. Aleluia. E Jesus vai dizer: vede aí esta viúva que de dia e de noite bate na porta deste homem, que não teme a Deus, não respeita os homens, e ele, não aguentando mais, diz: eu vou lá logo que essa mulher quer. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Meu Deus. A oração aleluia. é o caminho, amados. E eu quero dizer outra coisa aqui. Jesus olhou para eles e disse: vocês sendo mal, o homem é mau por natureza, consegue dar boa coisa aos vossos filhos. Porque qual é o pai que o filho pede um pão, vai dar uma pedra, pedindo um pestão à serpente? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos fará justiça depressa aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Quem quer orar aqui nessa manhã? Quem veio nessa manhã para orar, para celebrar, para adorar, para bendizer? Diga nessa manhã: Deus, eu te amo pelo aquilo que Tu és. Diga para Deus: Senhor, eu não te sirvo pelo que Tu pode fazer, eu te adoro porque Tu és Deus da minha vida. Eu reconheço o Teu amor, o Teu sacrifício, a Tua misericórdia pela minha vida, pela minha casa. Se eu estou de pé, é porque a Tua mão, é porque a Tua graça, é porque o Teu amor, Senhor, tem se estendido até a mim. Aleluia. Quem pode glorificar e exaltar ao Senhor? Meu Deus. Oh, bendito e santo, aleluia. Toda glória e honra te seja dada, porque Tu és Senhor, Tu és aquele Deus. E quando eu estou entrando no templo, quem vem chegando carregado? Um aleijado. A vida toda daquele jeito. Quando eles percebem que Pedro e João estão entrando no templo, ele diz: não, dinheiro. Queridos, aqui é o retrato daquelas pessoas que só vivem de migalha. Você consegue pensar na miserabilidade daquele homem? Alguém colocou na cabeça dele: vai para a porta da igreja lá, cara, vai pedir lá na igreja lá. Lá o pessoal da igreja é bom, né? Lá o pessoal ajuda. Fica lá que tu vai ganhar pelo menos uma moedinha, tu sai de lá com alguma coisa. E a vida toda, desde a infância, desde que nasceu, esse homem era aleijado, coxo. Se tornou um mendigo. Porque eu trabalhava na Abraçal naquela época. Como um coxo ia trabalhar, né? Adquiriu um modelo de vida, de sustento, de alcance. E até aquele momento para ele, foi tudo que ele tinha e tudo que ele quis. Olhar para o rosto de alguém e dizer: me ajuda, me dá alguma coisa. É impressionante quantas pessoas a gente conhece, que passaram aqui, hoje estão pelo mundo, caminhando de igreja em igreja, que vivem de migalha. Aquele homem estava ali a vida toda sentado na porta do templo chamado Formosa, mas nunca entrou para provar do que tinha lá dentro. Perceba isso. Se perguntasse para ele: e aí, quem está pregando hoje? Hoje é o pastor Roberto. Quem vai cantar? Hoje é a Vanessa. Vanessa e o Tiago. Mas no domingo quem é? No domingo parece que está todo. Geralmente está todo mundo. Está o pastor Rafael, tá. Mas ele nunca entrou lá. A vida toda sentado à margem das coisas. Nunca se envolveu, nunca foi alcançado. Nunca de fato quis. Porque para ele era suficiente a migalha. Você consegue entender que tem gente que o suficiente para ela é a migalha? Ela vem, Deus fala, aí ouve, recebe aquilo ali e está tudo bem. Acha que não conseguiu aquela, olha, Deus tem uma porta, glória a Deus. Aí vai embora. Aí no próximo culto, vem. Mas nunca tomou um posicionamento. É porque não pode? Não, é porque não quer. Porque ela prefere, a pessoa prefere a migalha. Está tudo bem. Só que um dia, ele debate com Pedro e João. E aí é um outro ensinamento profundo aqui.
né? Porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. Isso nos traz um conforto, tá? Presbíteros, pastores, um alento para a nossa alma. Porque quando eu olho para João, para Pedro, eu vejo esses homens largando o barco, largando tudo, né? E Senhor, e aí? Senhor, nós temos deixado tudo para te servir. O que será de nós? A preocupação de Pedro. Deixou tudo. Contrário ao pensamento atual, né? Que para ser um pastor abençoado tem que estar na mídia. Para ser uma igreja abençoada tem que ter pelo menos 1000 membros, 600 para cima. Né? Você tem que ter um carro do ano. Tem que ter pelo menos um salário aí de 4, 5 mil. Né? Tem que ter pelo menos uns 2.000 seguidores nas redes sociais. Tem que ter um canal de YouTube aí, né? Que tenha pelo menos aí não sei quantos seguidores, as curtidas da vida. Quando ele olha para Pedro e João e diz, me dá um dinheiro, ele olhou. Certamente quando ele pediu, Pedro fixou não, olhou, porque chamou a atenção. Só que Pedro diz, olha para mim, ou olha para nós. Que é isso? Aleluia. Levanta a tua mão aí, querido. Senhor, nos dá essa autoridade, Pai. Verdade, Deus. Nos concede essa autoridade. Sim, meu Pai. Para a glória do teu nome. Aleluia, Deus. De poder na autoridade da palavra, como aquela viúva que disse a Elias, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Glória a Deus. Pedro diz, eu não tenho ouro e também não tenho prata. Tô durinho. Tem uma moeda, mas o que eu tenho eu te dou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Levanta e anda. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro estende as mãos para aquele homem e o toma pelas mãos e o texto diz, imediatamente os seus tornozelos se endireitaram, ele deu um salto. Aleluia. E entrou no templo pela porta que outrora nunca havia passado, não sabia nem como é que era a estrutura do templo por dentro, e ele agora não está mais preocupado com quem canta, não está mais preocupado com quem prega, ele já esqueceu que tinha que receber alguma coisa, a alegria tomou o seu coração, e agora qual é que ele faz? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Porque é isso que Jesus faz, irmãos. Eu profetizo isso na nossa vida. Aleluia. Esse tempo onde nós vamos voltar a exercer o nosso chamado. Esse tempo onde nós vamos, sabe, voltar entrando no mundo espiritual. Guerrear por Vasconcelos, pela sua casa, pela sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Essa igreja, ela foi chamada para isso. Aleluia. Amém, amados? Amém. Glória a Deus.